E isso lhe foi imputado com justiça. Muitas vezes a circunstância que o homem vê, você vê assim como Abraão, ele quer tentar ajudar Deus. E não é isso que Deus quer. Números 13. Vamos lá para poder entender um pouco mais para frente. E tem uma outra situação. Todos acharam? Em número 13, o Senhor fala a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maior entre eles. Bem, então aqui existe uma ordem de Deus, mas preste atenção, que é uma ordem já com uma promessa. Pede para espiar a terra que eu vou dar. Ele não está dizendo que pode ser que darei, quem sabe darei, ou vamos ver como é que vai ser. Não, ele fala que hei de dar. Ele já determinou. Agora imagine que esse daí é Deus falando para os homens. O resto da história vocês sabem. Os homens vão lá, 12 espiam a terra, e vê lá os frutos, e pegam e falam: nossa, realmente uma terra aqui, mana leite e mel, né? Uma terra boa. Mas tinha uma circunstância negativa. Qual era? Os gigantes. Os homens fortes. E assim é a nossa vida. Mais uma vez digo, nós recebemos uma promessa, uma palavra, nós temos um foco, nós temos uma meta. Só que nós, e aqui estou falando para crente, nós pensamos que tudo é fácil. Nós pensamos que tudo na nossa vida, porque somos filhos de Deus, não? Nós doamos, nós demos nossa vida ao Senhor, Ele faz tudo. Não é assim que funciona. Nós não queremos a luta, nós queremos o prêmio, nós queremos a glória, mas não queremos a luta. Vimos nas Olimpíadas, né, como que era a competição, acirrada, né? O pessoal lutando para conseguir. E Deus fala: olha, vai lá espiar. Quando voltam, o que acontece? 10 desses homens chegam e falam: realmente é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, mas os homens são grandes, tem os gigantes, ali tem aquele povo que é difícil, ali tem outra situação, tem outro povo lá que é feroz. Veja só, eles estavam errados? Tinha essa circunstância? Era verídica. Era verdadeira? Realmente existia essa situação. Existia esse fato, tinha essa circunstância, tinha esse povo. Mas olha aquilo que ele diz: nós não podemos vencê-los. E olha que eles estavam falando isso para todo um povo. Eles fizeram um relato, eles viram a circunstância, mas na cabeça deles já acabou. Eles falaram: nós somos, diante dele nós somos como gafanhotos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para aqueles que estão nos assistindo também. Você é como você se vê. Se você se vê como um gafanhoto, você será um gafanhoto. E não é nem tão importante o fato como você se vê. O importante é como Deus te vê. Aquele que mandou eles espiarem foi aquele que abriu o mar, foi aquele que deu as 10 pragas, foi aquele que libertou o povo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus poderoso, que disse: vai lá ver a terra que eu hei de dar. Ele já havia determinado. E muitas vezes nós permitimos que as circunstâncias dirijam o nosso futuro. Esses homens estavam ali, eles foram na terra, olharam e falaram: pô, a terra é boa, mas olha o tamanho dos caras, vamos embora. Aí o que eles fizeram? Vocês se lembram? Se vocês lerem todo esse capítulo, eles falaram: vamos escolher alguém aqui, vamos fazer um rei para nós, né? Alguém que nos guie e nos leva de volta para o Egito. E às vezes nós somos assim, nós entramos numa luta, nós entramos em alguma coisa que nós queremos, nós temos uma meta, mas nas primeiras dificuldades, quando a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, nós esquecemos do Deus que está conosco. Nós esquecemos do nosso Senhor, nós esquecemos das graças que recebemos, nós esquecemos do Deus Todo-Poderoso que fez tanto por nós e pensamos já em voltar. Pensamos em desistir. Próxima vez eu vou falar da lei da reciprocidade. O que acontece? Essa geração, esses caras que falam assim: não, olha, não vamos conseguir, o que acontece? Morreram todos. Nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum.
apenas 2 que estavam com eles, viram os gigantes, viram os povos bárbaros, viram a dificuldade, mas que disseram, vamos, porque se o Senhor é com nós, está feito. Mas nós servimos Deus realmente, nós somos cristãos verdadeiros. Será que nós cremos realmente no Deus que nos chamou? Porque Josué e Caleb estavam junto com os outros também. Eles viram tudo. Não é que eles estavam negando, não, lá não tem nada disso, não é isso. Ninguém está negando a realidade. Realmente tem a situação. Mas eles falaram, não, vamos lá, vamos para cima. Aí você fala, mas eles estavam pensando na força deles? Não, estavam pensando na força daquele que mandou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo disse isso, não é verdade? Porque ele entendia isso, ok, tem uma circunstância negativa, tem uma situação adversa, tem problemas, tem perseguição, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Então, esse povo havia se esquecido de quem era Deus. Mas na verdade não é que se esquece, assim como nós passamos por isso também. Muitas vezes quando nós estamos no meio da dificuldade, não é que a gente se esquece de quem é nosso Deus. Nós não queremos é pensar nele. Porque muitas vezes nós não aceitamos a dificuldade porque nós queremos que Deus faça tudo por nós. Essa é a grande verdade. E aí começam os questionamentos. Vocês veem, se vocês forem ler um pouco mais para frente, lá em Números, você vai ver que o povo começou a falar assim, Deus nos trouxe aqui para morrer, porque não matou a gente lá, vamos pegar, vamos voltar. E nós somos assim. Quando Deus não faz aquilo que nós queremos, ou quando Deus não faz aquilo que nós pensamos que é bom para nós, da forma que nós pensamos que é o justo, a gente se revolta. Não é assim? Fica todo mundo revoltadinho. Todo mundo fica chateadinho, todo mundo fica tristinho. Mas a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Mentira! Eu falava com minha esposa esses dias, mas alguém aqui acha que Jesus Cristo queria morrer do jeito que morreu? Será que alguém pensa assim, que Jesus, quando pensava naquilo que aconteceu com ele, ele falava assim, nossa, que legal, vai ser bom? De forma alguma. Jesus Cristo no jardim do Getsemane, chorando, ali, suando sangue, ele falou, Senhor, se é possível, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele estava dizendo o quê? Senhor, olha, se for possível, se tiver uma outra forma, mas se não tiver, tá bom, seja feita a tua vontade. Ele não fugiu, ele não chamou uma legião de anjos, ele não gritou ao Pai, ele fez exatamente aquilo que o Pai queria, porque tinha um plano de redenção, tinha um plano de salvação para nós. E ainda hoje assim, ainda hoje o Senhor tem planos para nós. Porém, gente, quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, nós queremos um cristianismo fácil, nós queremos vitória, porque infelizmente hoje nós só falamos de vitória, né? Hoje todo mundo só fala de vitória. Se tivesse agora um fundo musical aqui, algum pianinho tocando, né? Alguém falando baixinho, mansinho, falando que você vai vencer, Deus te ama, Deus quer, você pode. Isso agrada as pessoas, mas quando fala, pega a sua cruz, tem que morrer no pecado. No mundo você terá sofrimento, mas não tenha medo, eu venci o mundo, isso ninguém quer escutar. É mentira? É uma verdade. E é assim. E aqui também estava esse povo queria a terra prometida, não, Deus vai fazer tudo, mas Deus não faz tudo. Deus, para Josué, diz, seja forte e corajoso, para fazer aquilo que eu tenho, seja forte, ele fala 4 vezes, 5 vezes, se não me engano, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Não é que ele está dizendo, eu vou ser forte e corajoso por você, ele está dizendo, seja forte e corajoso. Amém? Amém. Quando foi para entrar, Josué foi um homem que entendeu o coração de Deus porque ele via Moisés. E ele tinha fé nesse Deus. Quando Deus falou para ele, olha, você faz o seguinte, você vai pegar o pessoal que você vai dar 7 voltas em volta de Jericó. Só isso.
Ele não é que ficou questionando, não, por que eu vou ter que dar? Mas por quê? Mas a gente... Não, ele falou, ok, Deus mandou, vamos fazer. Na 7ª volta falou, agora vocês gritam, caiu tudo. Só que, quando caiu, não é que acabou tudo, ele teve que ir lá lutar. E assim é toda a história. Nós temos que entender que o mundo não é a nosso favor. No mundo tem situações adversas. Mas a situação que você está vivendo no momento não pode determinar o teu futuro. Aquilo que você vive agora não pode direcionar a tua vida. Ok, estou passando por isso? Tá bom, mas tem algo para frente. Qual que é? Bom, eu estou entrando na Terra Prometida, pô, vai ter um gigante, vou ter que enfrentar, vai ser difícil, mas meu alvo está lá. Amém? Amém. E vamos pegar um outro exemplo, que esse daqui eu gosto muito, em 1 Crônicas. Um pouco mais para frente, capítulo 4. E esse eu gosto porque ele já nasceu numa circunstância difícil. 1 Crônicas, capítulo 4. Crônicas é para frente. Crônicas é depois do Deuteronômio, Samuel, Reis. Depois de Reis. Aí tem 1 Crônicas, capítulo 4. Versículo 9. Todos acharam? Amém? Presta atenção nisso daqui. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores odei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes muitíssimo e amplifiques meus termos, que a tua mão seja comigo e não permitas que eu seja atingido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Olha só, a história desse homem já começa difícil. Ele já nasceu mal. A mãe deu o nome para ele porque nasceu com dores. Imagine como esse homem cresceu. Em que circunstância ele cresceu? Todo mundo dizendo, como é Jabes? Seria a mesma coisa que hoje tem alguém que o nome é aquele que causa dor. Imagine aquele que causa dor. Imagine como deveria ser para ele. Imagine que o nome que a mãe deu para ele poderia ser um trauma na vida desse menino. Eu não creio que esse menino cresceu com o pai chamando ele carinhosamente. Ô, vem cá, dorzinha. Né? Não é verdade? Porque com certeza não era uma coisa agradável. Porque com dores odeia a luz. Ou seja, você me causou dor. Esse homem não aceitou esse fato. O jeito que ele nasceu, a sua criação, não afetou, não determinou o seu futuro. O que determinou o seu futuro, eu vou explicar isso para vocês, foi a sua fé em Deus. Ele não permitiu. Vocês podem notar uma coisa, que o nome dele diz assim, Jabes foi o mais ilustre que os seus irmãos. O nome dele está escrito na palavra, foi o mais ilustre. Ele se recusou a aceitar aquela situação. E o que ele fez? Invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes muitíssimo e amplifiques meus termos, que a tua mão seja comigo e não permitas que eu seja atingido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Ele não permitiu que o fato, que a circunstância do seu nascimento, ele não permitiu que a situação na qual se encontrava ou na qual foi criado, ele não permitiu que isso determinasse o seu futuro. Mas ele pediu, clamou e determinou que Deus fosse aquele que dirigisse e determinasse o seu futuro. E o nome dele está aqui. Assim como Josué e Caleb não aceitaram as circunstâncias que estavam, eles não negaram as circunstâncias, simplesmente eles não a aceitaram, porque eles criam naquele que pode mudar todas as circunstâncias.
A circunstância que você está vivendo agora não pode determinar o teu futuro, não pode determinar a tua vida. Porque circunstâncias mudam. Esses dias eu escutei, gente, nós temos que entender uma coisa, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Não é o fato do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, não vai mudar aquilo que eu sou para Deus. Agora, por outro lado, também eu não posso ficar aqui falando, moço, eu estou aqui é porque Deus quis. Não! Josué, Deus já tinha um plano para ele, amém? Amém. Josué também, mas José tinha um plano para ele. Mas onde que ele foi parar? Como escravo, depois preso. Mas Deus tinha um plano para ele. Davi foi chamado a ser rei. Amém? Amém. O que ele fazia? Ele servia lá com Saul. Primeiro ele era pastor, foi ungido, depois foi trabalhar lá com Saul. Tocava harpa para Saul. Mas ele cria no Deus. Com isso eu não estou dizendo que nós temos que ver no orgulho, não. A humildade é muito importante, mas gente, humildade não é sinônimo de bobice. Ah, não, eu quero ser humilde, não é isso. Deus tem um projeto para você, você tem que fazer a tua parte. Amém? Amém. Paulo foi chamado, não é verdade? Mas o que ele era? Perseguidor da igreja. Mas Deus tinha um projeto na vida dele. E muitas vezes você viu que ele teve que, para ele poder começar a enxergar, primeiro ele precisou ficar cego. Interessante isso, né? Para ele poder enxergar primeiro, ele teve que ficar cego. Porque ele vivia no orgulho, ele mesmo fala, eu era o hebreu dos hebreus, fariseu, nascido, estudado, tinha tudo isso, mas tudo isso eu considero como lixo. Na verdade ele diz como esterco, para ganhar Cristo. Ele abriu mão de tudo. Mas se nós vermos aquilo que ele passou na vida, as circunstâncias que ele viveu, porque é muito bonito a gente admirar, nossa, que homem, que apóstolo, que maravilha, né? Mas nenhum de nós vai querer passar aquilo que ele passava. Amém? Então, nós temos que entender isso. A circunstância que você está vivendo, a circunstância que nós vivemos no momento, não pode determinar o nosso futuro. Mas o que é que nós fazemos com isso? Eu peguei algumas coisas. Nós temos que, em primeiro lugar, aprender a viver, né? E a enfrentar as circunstâncias da maneira correta. Então, tem alguns passos aqui. A primeira é aceitar a realidade atual. Gente, em vez de buscar o porquê, porque nós somos assim, né? Quando estamos em algum, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que... Não é verdade? Quantas vezes fazemos isso? Né? Não entendo por quê. Por quê? Por quê? Em vez de perguntar o porquê, começa a falar com Deus como e para quê. Como posso sair dessa circunstância, dessa situação? Como posso mudar? E para que está servindo isso? O que eu posso aprender disso? O que eu posso aprender? Ok, estou vendo a situação? Tá. Como eu posso sair da situação? Como posso mudar essa situação, essa circunstância? Como posso mudar? Segundo, para que está servindo isso? O que eu posso estar aprendendo através disso? Porque muitas vezes, sabe o que eu noto? Muitas vezes, através de muitas circunstâncias, a gente aprende a humildade. Não é verdade? Nós aprendemos a submissão. Nós aprendemos a depender mais de Deus. Nós aprendemos a buscar mais Deus. Nós aprendemos a ter, às vezes, mais compaixão. Depende, tem muitas coisas que podem acontecer. Agora, gente, se isso daqui não está te dando nenhuma lição, então tem alguma coisa errada. Se a circunstância que você está vendo, se você se diz cristão e você não está conseguindo aprender nada, me desculpe, cristão você não é. Isso vale para todos, inclusive a mim. A verdade é isso. As circunstâncias muitas vezes servem para colocar o nosso eu interior para fora, para ver o que ainda precisa ser mudado.
E eu vejo, desde que eu vim no Brasil, quantas coisas eu primeiro negava o aprendizado, mas depois que eu falei, poxa, vamos mudar, quantas coisas estou aprendendo e ainda hoje, muitas circunstâncias servem para nos ensinar. O apóstolo Paulo dizia, eu orei a Deus 3 vezes, porque tinha o espinho da carne, mas ele dizia o quê? A minha graça te basta. Então o que estava querendo dizer? Olha, aprenda a depender de mim. Amém? Segundo, não se conformar com a situação. Primeiro passo é como e para quê. O segundo é não se conformar com a situação. Isso está em Eclesiastes. Em Eclesiastes, capítulo 11, de 4 a 6. Isso é muito importante. Prestem bem atenção nisso, porque eu vejo que tem muita lamentação e nós queremos mudanças, mas estamos numa situação errada. E olha só o que diz. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente, e à tarde não retires tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então o que está querendo dizer? Não se conforme. Você quer ver uma mudança? Faz alguma coisa. Você quer ver mudança na tua vida? Começa a buscar. Agora, não adianta você ficar sentado vendo TV e reclamando. Não adianta você ficar ali, eu estou num trabalho que eu não gosto, sem fazer nada. Tem que buscar. Não adianta você ter um casamento que está com problemas e só ficar reclamando. Veja o que precisa fazer para mudar. Não adianta você querer crescer na vida, você é tanto sem engenheiro, não vai estudar. Não adianta ficar olhando a vida dos outros. Começa a ver a tua. Senão não vai funcionar. Nós temos o péssimo costume de ver a vida dos outros, não é verdade? Ver o que os outros têm, aquilo que os outros fazem, por que os outros conseguem e nós não. Mas o que nós estamos fazendo? Amém? Eu sei que é uma palavra dura, mas eu espero que seja uma palavra que traga uma transformação. Não só na vida de vocês, mas na minha também, na vida de todos nós. Porque a palavra de Deus tem que ser penetrante. Porque se a palavra de Deus não está, se não está fazendo nenhum efeito na nossa vida, não serve para nada. Amém? Então, não se conforme com a situação, porém, busca alguma coisa. Aleluia? Amém. Terceiro, renove a sua mente. Aquele povo lá, hebreu, se via como gafanhotos. A mente deles estava isso já. E muitas vezes a gente se vê como fracassado, como coitados, nos vemos como... Eu me lembro, uma época, minha esposa cuidava de uma pessoa que era bem submissa ao marido do lado errado, lembra? Se via sempre pequena. E quanto era difícil para poder fazer essa pessoa se enxergar bem. E assim somos nós. Eu estou usando esse exemplo, mas em tudo nós somos assim. Em tudo nós temos que nos ver não de uma forma maior do que realmente somos, mas nos vermos da ótica de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis a este mundo, ou seja, não vos conformeis a esse método, a esse modo, a essa circunstância, a situação, a esse modo de ser, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha! Para nós entendermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que começar a ter a mente de Deus. E para isso nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus. Porque se você se alimenta de outra coisa, você não vai conseguir ter isso daí. Não é verdade? Quarto, que esse é difícil, eu sei. Buscar alegrar-se em Cristo.
Eu sei que vai falar, poxa, é difícil. Realmente é difícil, mas não é impossível. E eu posso dizer isso de carteirinha. Efésios 4, aliás, Filipenses 4, do versículo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegre-se no Senhor. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Posso me alegrar quando estou chorando? Pode. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegre-se no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Amém? Alexa, desligar. Aqui está o mix com base na... Alexa, desligar. Que bacana. Então vamos lá. Bacana isso daqui, vai ficar gravado. Quinta coisa, alegre-se com o que tem no momento. Continuamos em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Diz assim: não o digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, por mais que você não tenha tudo que você quer, por mais que você ainda não tenha aquilo que você tanto deseja, alegre-se com aquilo que você tem. Não é dito que você só vai ter isso. Ontem nós tínhamos uma casona, hoje nós estamos de aluguel. Ontem tinha um carrão, hoje estou com carrinho. Alegre-se. Tanto o carrão como o carrinho vai te levar no mesmo lugar. Tanto a casona como a casinha vai te dar cobertura. Aí você fala, mas tem o conforto também, tudo bem, mas isso chega. Gente, dinheiro hoje você tem ou não tem? Você imagine, eu quero que abra a mente para uma coisa. Quando houve a catástrofe ali no Rio Grande do Sul, que deu aquilo lá, tanto quem tinha mansão, como quem tinha casas de madeira, todas foram levadas pela enxurrada, todo mundo perdeu tudo. Quem tinha indústria e quem tinha barraquinha, perderam tudo também. Morreram ricos e morreram pobres. Consegue entender isso? A nossa vida não é só aqui. Morreu gente com 90, quase 100 anos e morreu gente com 2 anos. Morreram recém-nascidos. Vocês viram o desastre de avião sábado, né? Que caiu o avião? Tinha idosos e tinham bebês. Morreram. A vida passa muito rápido para a gente perder muito tempo com coisas supérfluas. Ok, temos que buscar o melhor? Amém. Tudo bem, não é errado. Não. Mas é errado focar só nisso. Se contente com o que você tem. Porque se você não aprende a se contentar com o pouco, você nunca vai se contentar com muito. Sempre você vai querer mais. Sempre você vai querer uma coisa a mais. Sempre você vai querer o maior. Amém? Amém. Tá muito difícil essa palavra? Alegre-se com o que tem no momento. Sexto, ter uma justa visão de si mesmo. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Quatro 16 diz assim: é isso mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como os que te ouvem. E em Efésios, capítulo 4, versículo 24, diz assim, do 23 ao 24 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, revestindo-vos do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que está querendo dizer? Tem uma justa visão de si mesmo.
Amém? Amém. Tem uma justa visão de si mesmo. Sétima coisa, alegrar-se em meio às perdas, que é difícil. Salmo 30, versículo 5, diz assim: porque sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É como eu falei. Se você perdeu algo, não pensa que é o final. Não pensa que acabou. Se for material, você recupera um dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se for uma perda sentimental de alguém que se ama, conforte-se no Senhor. Muitas vezes eu penso nisso, o quanto deve ser difícil. Mas se você não tiver Deus, se você não tiver Cristo no teu coração, como é que você vai conseguir enfrentar a situação? Não estou dizendo que é fácil. Prestem bem atenção. Não estou dizendo que é fácil. Amém? Amém. E a última coisa, para terminarmos, que é o mais difícil, não reclamar. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luminares no mundo. E depois, em 1 Coríntios 10:10 diz assim: não murmureis, como algum deles o fizeram e pereceram pelo destruidor. E tem outros versos que não vê o caso. Mas, gente, aprenda a não ficar reclamando de tudo. Tem um estudo que eu esses dias achei bem interessante, inclusive mostrei para minha esposa, que se você ficar ao lado de uma pessoa que fica reclamando, você acaba tendo até depressão. Só de escutar. Interessante isso, né? Você imagine o efeito que causa a reclamação. Se você ficar reclamando apenas do lado de uma pessoa, seja causa um efeito nessa pessoa, isso não é estudo meu, é uma coisa científica mesmo. Imagine aquilo que faz em você. Imagine o que de tanto você reclamar. Eu gostaria de pensar o seguinte: se você reclama muito, imagine como é que você vê a vida, quão negativo você é. Imagine o que você está fazendo com você mesmo. Nós fomos fazer um trabalho esses dias, eu e o Alan, e eu voltei para cá, eu estava comentando, falei, nossa, tinha uma pessoa que ficava o tempo todo, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, ah, mas assim não vai, isso daqui não vai, isso não funciona, ah, isso daqui eu já vi que não vai, ah, mas assim não vai, o tempo todo, até a hora que eu explodi. Pedi perdão até a Deus, mas falei, poxa, se você continuar falando assim, isso realmente não vai funcionar, eu vou dar culpa para você. Aí essa pessoa se afastou. Mas eu fiquei pensando, depois eu entendi porque os pais dele não suportavam ficar do lado dele. É difícil. O tempo todo que nós estivemos trabalhando, essa pessoa só via negatividade. Quando o pai dele chegou para ver o serviço, o negócio estava funcionando. Eu falei, bom, teu filho falou umas 10 vezes aqui que não está funcionando. O pai dele simplesmente disse uma coisa, esse daí, deixa pra lá. É um absurdo isso. Imagine a mulher que chega em casa todo dia reclama de uma coisa, o que vai estar semeando? Imagine o marido que todo dia chega em casa nunca está satisfeito, o que está semeando? Imagine o teu trabalho. Como que nós queremos ter amigos, queremos ter uma vida social se nós temos esse tipo de atejamento?
Como que nós queremos ter um relacionamento se nós temos esse tipo de atejamento, se nós somos pessoas que só reclamam? Mas, sobretudo, como que nós queremos estar próximos a Cristo se nós somos pessoas que só reclamamos? Será que Cristo vai estar feliz? Será que o Espírito Santo vai falar assim, nossa, que bacana? Não creio, não é verdade? É hora de ter uma mudança em nossas vidas. É hora de nós começarmos a ver que as circunstâncias são passageiras. As circunstâncias não determinam a nossa vida. Não estou querendo ser o centro, ou colocar o homem como centro, mas o que determina a tua vida é o teu modo de ser, mas sobretudo é o teu relacionamento com Deus. Mas se você não mudar, você não vai ter um relacionamento com Deus. Não pense que você tem um relacionamento com Deus tendo todos esses costumes, esse modo errado de ser. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Pedro pecou pelo orgulho, mas Deus teve compaixão. Agora lembre-se de uma coisa. Pedro negou Cristo. Amém? Amém. Quando Cristo foi crucificado, ele ressuscitou, eles viram tudo, mas Pedro voltou a fazer o quê? Pescar. Ele não foi pescar pessoas, voltou a pescar. Da onde Deus, Cristo, o havia tirado. Hoje escutei até uma pregação sobre isso bem interessante. E a verdade é essa. Se nós não tomarmos cuidado, nós voltamos ao ponto de partida e vamos ter que começar tudo de novo, se é que vamos ter chance. Vamos permitir que Deus nos leve ao destino. Vamos permitir que Deus nos leve ao objetivo. Você tem objetivo, falou com Deus? Ok, foca no teu objetivo. Foca no teu objetivo. Fala, Senhor, meu objetivo está ali. É esse o teu? Se tu me levares, eu vou. Se tu me guiares, vai funcionar. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a situação, não importa a perseguição, não importa a turbulência. Se tu estiveres comigo, eu vou chegar. Amém. Amém? Amém. Não importa o que aconteça. Se Deus estiver conosco, nós conseguimos. Mas se nós ficamos aqui sempre negando a realidade, pensando em desistir, murmurando, mas o que? Não se conformando, reclamando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos por de pé.